Voltando ao que estávamos falando antes a respeito da emancipação do corpo de mulheres, dos corpos das mulheres, né? E a respeito também da conciliação dessas pautas como tema do nosso Live Indica, eu resolvi trazer uma contribuição da Hayley Cass. Um beijo, Hayley. Foi um texto da Hayley que eu salvei, foi publicado em junho desse ano. E é um texto bem bacana que fala, esses trechos que eu peguei agora para reproduzir para vocês, são os trechos que liga essas pautas, né? As pautas de mulheres, e não apenas de mulheres, mas dos homens trans também, enfim, de pessoas trans, né? Para que a gente possa entender que não são lutas em separado, são lutas que podem e devem estar juntas e andar juntas, lado a lado, né, para somar forças, sobretudo, né? Então, por exemplo, né, vamos às pautas diferentes. Vamos às pautas diferentes, entre aspas, né? Ela coloca: na realidade, a luta do transfeminismo pela despatologização da transexualidade passa pela luta pela liberdade sexual, de gênero e do corpo, de modo que as pautas feministas clássicas, como aborto, meu corpo, minhas regras, assédio e estupro, são também pautas trans. Não só porque homens trans também abortam e também sofrem com assédio ou estupro, mas porque a visão de que o corpo trans está aberto ao escrutínio público parte da mesma fonte de que o corpo das mulheres cis é público. O Estado tenta controlar nossos corpos da mesmíssima maneira que tenta controlar o útero das mulheres cis e de homens trans, por exemplo. As pautas maternas, que eu prefiro chamar de cuidado, são também pautas trans, ao passo que ao redor do mundo pessoas trans são impedidas de gestar, cuidar, adotar crianças em função da transfobia e muitas vezes têm guardas retiradas por causa disso. E vamos lembrar aqui do recente caso do casal trans, né, do sul do país, que tiveram o seu filho recentemente, que foi veiculado aí nas grandes mídias muito recentemente, se não me engano, no final de semana. A hormonização é, talvez, a pauta que mais conversa com o feminismo clássico. Tomamos os mesmos hormônios que mulheres cis, com os mesmos riscos, somado ao fato de que existem pouquíssimos estudos sobre os efeitos e pouquíssimos médicos que nos atendem. Não existe uma indústria queer dos hormônios, quem dera, né? Ainda ela coloca. Existe uma indústria farmacêutica que lucra cada vez mais com o lobby político junto às agências regulatórias. As mulheres cis, seja por contraceptivos ou por outros motivos, também fazem uso de hormônios. A luta para termos hormônios de qualidade e seguros é, portanto, ou deveria ser, uma pauta conjunta. A violência obstetra também é uma pauta trans, porque a violência contra mulheres no sistema de saúde afeta mulheres de diferentes tipos, de cis a trans, negras, pobres, etc. E a luta por atendimento médico de qualidade e pelo fim do monopólio médico sobre nossos corpos é uma luta trans também. Poderíamos continuar ponto a ponto, mas acho que já é o suficiente. Por isso, cobrem sim que o transfeminismo fale de todas as pautas. É nossa obrigação, como militantes, defender e lutar por todas as mulheres, e não só. Eu gostaria muito de agradecer a Hayley por esse texto, que foi um texto que nos impactou bastante e que me motivou, sobretudo, a trazer para que a gente pudesse colocar, então, nessa transmissão, né? Quantas mulheres trans e quantas pessoas trans estão participando desse debate, né? Quantas mulheres trans e quantos homens trans, ao enunciar suas pautas, também não enunciam pautas das mulheres cis e do que a Hayley aqui chama do feminismo clássico, como a Hayley coloca. Então é importante que a gente tenha isso na cabeça, que a gente precisa cada vez mais de forças unidas,
e que é isso. Estamos juntas cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez, Jéssica, pela oportunidade de participarmos e compartilha com todos os seus contatos. Lembre-se de colocar a hashtag Precisamos Falar sobre Aborto. E precisamos mesmo, e vamos continuar tensionando esse debate, porque a gente não aguenta mais que em 33 anos e, enfim, esse assunto ainda tenha que ser debatido, não é mesmo? E a gente precisa tensionar cada vez mais, até que nos ouçam e até que nos devolvam o direito aos nossos próprios corpos.